paz, meus irmãos. Muito bom dia. Nesta manhã, depois do nosso retiro, estamos retomando nossa série de Jeremias. E eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no capítulo 11 do profeta Jeremias, a partir do versículo 18. Nós leremos até os primeiros versículos do capítulo 12. Um total de 12 versículos. Jeremias, no capítulo 11, a partir do verso 18. A nossa leitura da palavra do Senhor nesta manhã de domingo. Jeremias, capítulo 11, a partir do verso 18, nos diz assim a palavra do Senhor. O Senhor me fez saber e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote que procuram a tua morte, dizem: não profetizes em nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem e dão fruto. Tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalos? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz deles, ainda que te digam coisas boas. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Há momentos na nossa vida em que as coisas não andam bem. Seja algum tipo de inimizade muito forte, perseguição, talvez perseguição por causa da nossa fé, do Evangelho, talvez uma doença, algum sofrimento muito intenso. E nesses momentos nós precisamos de uma palavra de apoio, de alguém que nos diga alguma coisa que nos motive, que nos faça sair um pouco ou ter algum conforto e consolo em meio ao sofrimento que estamos passando. Normalmente existem duas possibilidades de uma palavra para uma pessoa que está num momento de sofrimento, de inquietação tremendos. Uma é uma abordagem mais, como é que eu posso dizer, mais carinhosa, pastoral. É difícil o que tu está passando, sei, nós vamos, mas calma, né? As coisas vão melhorar, ou quem sabe nós fazemos uma oração, ou Deus vem aqui, me consola, me conforta, mostra como eu sou uma pessoa maravilhosa e que as coisas não são tão ruins assim. Uma palavra mais de consolo, talvez até com alguma explicação de que por que isso está acontecendo, veja o lado bom das coisas e talvez haja algo maravilhoso por vir no futuro. Existe a outra opção, outro tipo de palavra que, em vez de, digamos, dar uma perspectiva um pouco mais sentimental, talvez até ouvir um pouco mais, dar um consolo para a pessoa, no sentido de talvez tentar motivá-la, essa palavra é como que um choque de realidade. Ah, tá ruim?
mas tu não viu nada. As coisas podem ser muito piores, então tem que ser forte e seguir adiante. A segunda opção, vejam, às vezes há momentos que a primeira opção é o mais adequado, às vezes há momentos que a segunda opção é a mais adequada. E o que nós lemos aqui hoje, na palavra de Deus, na vida de Jeremias, é que Deus responde às queixas do profeta da segunda maneira, ou seja, Deus responde de uma maneira que nós poderíamos dizer que é bastante ríspida. Deus dá um choque de realidade para Jeremias. Ao invés de acalmar o coração dele, falar uma palavra de consolo, uma palavra, né, de coitadinho de ti, Jeremias, sim. Não, Deus diz, não, Jeremias, está ruim? Tá, mas vai piorar, vai piorar. Então, para de reclamar e vamos adiante. Em outras palavras, essa foi a palavra de Deus para Jeremias. E nós estamos entrando, com esse texto que nós lemos aqui, numa nova sequência de mensagens no livro de Jeremias. Aqui agora, boa parte das mensagens vão analisar a vida do profeta ou de outros personagens históricos que conviveram com ele. Reis, sacerdotes, lideranças e o povo de Judá. Os acontecimentos. Agora nós vamos ver como a mensagem de Jeremias causou impacto ou não na vida do povo de Judá. E, portanto, essa nova sequência de mensagens no livro de Jeremias, que mistura a sua pregação com as reações dele e do povo à palavra de Deus, começa com uma queixa de Jeremias a Deus. Jeremias passou por diversas coisas bastante difíceis na sua vida. E ele se dirige a Deus em diversos momentos, e nós teremos vários momentos, na nossa série de mensagens em que veremos Jeremias se dirigindo a Deus, trazendo diante de Deus as suas angústias, o seu sofrimento, questionando Deus sobre por que o povo não dá ouvidos à sua palavra, ou questionando Deus sobre as coisas que estavam acontecendo na sua vida, ou pedindo ajuda para Deus, pedindo proteção para Deus para que seus inimigos não o destruíssem. E essa que é considerada, então, a primeira queixa de Jeremias, nós podemos estruturá-la em quatro pontos. O primeiro ponto é, Jeremias se dirige a Deus pedindo justiça contra os seus inimigos. O segundo ponto é a resposta de Deus. Eu farei justiça, mas farei justiça no meu tempo. A réplica de Jeremias. Deus, por que tu permite que o ímpio prospere? E a tréplica de Deus. Jeremias, ainda há coisas muito piores por vir, então você tem que ser forte e permanecer firme confiando em mim. E por fim, ainda poderíamos dizer que há um quinto ponto, um trecho que nós não lemos aqui, quando Deus fala para Jeremias que ele mesmo, o Senhor, também foi traído pelo seu povo, mas que ainda assim há planos grandiosos para o futuro. Esse é basicamente o esboço da nossa mensagem de hoje. E se houvesse até um título que poderia resumir a mensagem, é uma expressão que o próprio Deus usa aqui na resposta, na tréplica a Jeremias, quando ele diz, como poderás competir com os que vão aos cavalos, com os que vão de cavalos, ou corra com os cavalos? Deus está chamando Jeremias e também está nos chamando hoje para a busca de excelência e não de mediocridade. E o profeta, talvez na sua autocomiseração, queria viver uma vida de mediocridade. Agora vamos ao texto bíblico, vejamos o que o texto bíblico nos diz. Em primeiro lugar, a narrativa começa com Jeremias falando, dizendo que o próprio Deus mostrou para ele que as pessoas queriam matá-lo. E não eram assim um grupo indefinido de pessoas, mas as pessoas da sua cidade natal, Anatote. Provavelmente pessoas do seu grupo de convivência, pessoas com as quais que tinham visto Jeremias nascer, que cresceram com ele, talvez seus amigos que brincavam com ele, que foram para a escola com ele, que aprenderam com ele, possivelmente sacerdotes, porque Anatote era uma vila de sacerdotes e Jeremias vinha de família sacerdotal. Anatote era um povoado pequeno, bem pequeno, próximo a Jerusalém. Então, para nós termos uma dimensão da ameaça à vida de Jeremias e do impacto que isso teve sobre ele, nós temos que pensar numa cidade pequena, num povoado pequeno. Pensemos que Jeremias saiu desse lugar e foi morar numa cidade grande. Se pudéssemos pegar numa escala macro hoje, seria mais ou menos como se dissesse assim, o Augusto saiu de Restinga Seca e veio morar em Porto Alegre. E agora que ele recebeu um convite para voltar a Restinga Seca. Só que aí Deus mostra para ele, olha, o pessoal de Restinga Seca quer te matar, Augusto. Eles querem te matar por causa da pregação.
Eles não estão gostando do que tu está pregando, eles não gostam da tua fé. E o Augusto conhece a cidade é pequena, ele conhece todo mundo naquele lugar. Ele sabe que provavelmente são pessoas íntimas, e essas pessoas estão agindo de uma maneira traiçoeira. É o que o texto diz: o Senhor me fez saber e eu soube, e me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado para o matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim. Jeremias, na sua inocência, eu posso até imaginar o cenário assim, talvez os amigos de infância dizem: Jeremias, tua pregação está dando um impacto bastante grande aí, né, em Jerusalém, está dando um rebuliço, as pessoas estão discutindo, muita gente se revolta com o que tu fala, mas tu é o nosso herói, né, tu está representando bem a nossa cidade, vem aqui, vamos conversar sobre isso, vem aqui, vem nos contar, vem nos atualizar sobre o teu ministério em Jerusalém, tuas pregações. E Jeremias inocentemente pensa, né, que as pessoas querem ouvi-lo, ele pensa que são seus amigos, e ele vai, mas ele não faz ideia de que essas pessoas, na verdade, querem destruir a sua vida. Elas não querem simplesmente matar Jeremias, elas querem acabar com qualquer possibilidade de que fique algum resquício da sua mensagem e da sua memória. É isso que eles dizem: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Jeremias não tinha filhos, ele não casou, falaremos mais sobre isso em outra mensagem. E a ideia era que eles queriam causar a máxima destruição para Jeremias, a máxima vergonha para Jeremias, deixá-lo sem nenhum descendente, sem nenhuma memória. No mundo antigo, ter uma descendência era garantir que a sua memória permanecesse. A sociedade da época encarava como a maior desgraça que poderia vir sobre alguém, não deixar nenhum tipo de descendência ou de memória daquilo que ele era ou daquilo que ele fez. E era esse o objetivo dos homens da terra natal de Jeremias. Eles queriam acabar com qualquer possibilidade de que ficasse alguma descendência ou alguma memória do profeta. E aí nós podemos nos perguntar: por que eles queriam isso? Por quê? Muito provavelmente a resposta é: a pregação de Jeremias causava vergonha para a cidade de Anatote, ela conflitava com os interesses políticos e econômicos dos sacerdotes que lá estavam. Provavelmente a pregação de Jeremias talvez tenha causado algum tipo de prejuízo para os sacerdotes. Provavelmente a pregação de Jeremias, algumas pessoas poderiam lucrar talvez com o culto a Baal ou com os altares que eventualmente pudessem existir ali na cidade de Anatote. Jeremias era contra isso porque dizia que Deus tinha que ser adorado em Jerusalém. O fato é que o povo da cidade, as pessoas, eles deviam pensar assim: puxa, Jeremias saiu da nossa cidade e agora o rei está ouvindo aquela mensagem, o rei não gosta da mensagem, o rei não gosta de Jeremias, e o rei é capaz de ficar indignado conosco aqui e pensar que nós somos todos iguais a Jeremias. Então Jeremias está trazendo desgraça e desonra para a nossa cidade, para a nossa família. E no Oriente Médio, vocês sabem, até hoje existe um pouco dessa cultura, essa cultura de honra, essa cultura de dignidade da família. Então é uma cultura em que às vezes quando uma filha desonra o pai não tem nenhum receio de matar a filha porque ela desonrou a família. Coisas desse tipo ainda acontecem. Esse era o tipo de cultura que existia no Antigo Oriente Próximo, onde estava Judá. Então a família se sentia envergonhada e queria se livrar de Jeremias e queria dizer: olha, nós não temos nada a ver com isso, nós lavamos as nossas mãos e vamos eliminar qualquer descendência de Jeremias porque nós não concordamos com isso, não estamos de acordo, e assim vamos eliminar a vergonha do nosso meio. Então percebam vocês, meus irmãos, como era gravíssima a situação de Jeremias. Vocês já pensaram nisso? Pessoas do seu convívio, pessoas com quem você tem intimidade, planejando a sua morte, querendo eliminar você, sua descendência e sua memória. Era isso que Deus revelou a Jeremias. E Jeremias não sabia de nada. E ele então, segundo ponto, ou melhor, ainda primeiro ponto, ele se dirige a Deus. A resposta, a reação de Jeremias, Deus revela para ele o que está para acontecer, ele toma precaução, mas também se dirige a Deus e pede o quê? Justiça. Versículo 20. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Jeremias era inocente, ele não merecia a morte, ele era absolutamente uma vítima, era como um cordeiro manso para o matador. E ele então, na sua primeira reação, ele quer que Deus faça justiça imediatamente. Deus faz justiça
me vinga, né? Que eu veja a desgraça deles e não eles vejam a minha desgraça. É uma forma de dizer que quer que Deus o livre e que Deus faça justiça. Ele entrega isso nas mãos de Deus, ele clama a Deus. Ele chama inclusive Deus de Senhor dos Exércitos, o que evoca, portanto, Deus como aquele poderoso guerreiro que protege o seu povo, que luta pelo seu povo. Que eu veja a tua vingança sobre eles. E ele diz, olha Deus, tu sondas e conheces os corações. A expressão de sondar e conhecer coração, ela aparece muitas vezes no livro de Jeremias. E ele vem, olha Deus, tu conhece o coração deles, tu sabe o que está no íntimo deles. Eles podem achar que tem alguma justificativa para fazer isso que eles estão fazendo, mas na verdade a rebelião deles é rebelião contra ti. Mais do que um ódio à minha pessoa, é um ódio contra ti e contra a tua palavra. Tu conheces o coração deles e sabes o que está dentro do coração deles. Jeremias, portanto, clama a Deus dessa maneira. E Deus, então, responde a Jeremias. Segundo ponto da nossa mensagem de hoje. A resposta de Deus é: eu farei justiça, Jeremias. Não se preocupe, eu farei justiça. Versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote que procuram a tua morte e dizem: não profetizes em nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Esses homens, portanto, não queriam que Jeremias continuasse a falar. E porque Jeremias pregava em nome de Deus, esses sacerdotes, que eram sacerdotes também que agiam em nome de Deus, eles queriam matar o profeta. Mas Deus disse, esses sacerdotes que estão dizendo isso, não profetizem em nome do Senhor para que não morras? Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu os punirei. Os jovens morrerão às espadas, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum. Um castigo que é bastante irônico. Eles queriam eliminar a memória de Jeremias, mas no final das contas o que vai acontecer é que eles, os algozes, é que terão a sua descendência, a sua memória completamente eliminada. Você sabe quem são esses homens? A Bíblia diz apenas que eram homens de Anatote. Ninguém sabe qual é o nome deles. Ninguém sabe quem eram os filhos ou as filhas deles. O castigo que eles queriam dar para Jeremias foi o castigo que veio sobre a vida dele. Jeremias, todos nós conhecemos 2.500 anos depois, nós não só sabemos quem era Jeremias, como temos as suas palavras um dos livros dos maiores livros do Antigo Testamento. Mas aqueles que queriam matar Jeremias, não há memória deles, só sabiam que havia algumas pessoas da sua cidade que queriam matá-lo. Deus promete, Deus cumpre, portanto, a sua promessa, o seu juízo sobre os inimigos de Jeremias. Eles iriam sofrer o castigo, o juízo que eles mesmos pretendiam aplicar sobre o profeta. E não haverá deles resto nenhum, porque eu farei vir mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. E aqui está o detalhe. Eu, o Senhor, farei justiça. Não te preocupa, Jeremias, eu vou fazer justiça. Eu vou fazer justiça. Eu ouvi o teu clamor. Eu vou acabar com o mal. O mal está com seus dias contados, mas a justiça virá e a eliminação do mal virá no ano da sua punição. Ou seja, no tempo certo. No meu tempo eu farei isso. No meu tempo. Por enquanto, tu vai ter que fugir dessas pessoas, tu não vai poder ir na tua cidade por algum tempo, vai ter que procurar administrar essa situação, tomar muito cuidado, porque não chegou o ano da sua punição. Haverá um momento que os exércitos invasores vão vir, vão cercar Jerusalém e eles vão destruir todas as cidades ao redor de Jerusalém, e Anatote será uma delas. Mas esse tempo não chegou e provavelmente Jeremias teve que esperar ainda uns 15 ou 20 anos, mais ou menos, até que essa palavra se cumprisse. Mas Deus prometeu ao profeta, haverá justiça. Eu sou um Deus justo, eu farei justiça, eu zelo pelo meu povo, eu zelo pelo meu profeta, e se eu te mandei, eu vou te proteger e eu farei justiça sim. Pode ficar tranquilo, Jeremias. E Jeremias ouve essa resposta, e essa resposta deve ter sido satisfatória. Olha, Deus está prometendo fazer justiça, mas talvez ela não foi totalmente satisfatória, e Jeremias se dirige novamente a Deus, e ele se dirige com muito cuidado. Eu poderia até tentar assim, pensando, parafraseando, Jeremias diz, olha Deus, ok, ótimo, mas aproveitando o ensejo, já que tu está falando em justiça, tu vai fazer injustiça, eu queria te fazer uma pergunta sobre a tua justiça. Tá?
E é o que nos diz aqui o versículo 1 do capítulo 12, a réplica de Jeremias, terceiro ponto da nossa mensagem. Justo é, Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, eu falarei contigo dos teus juízos. Olha, Deus, aproveitando a ocasião, a situação está muito difícil, estou sofrendo demais, eu não aguento mais. E sim, tu é justo, tu vai fazer justiça, mas eu gostaria de ter uma palavra contigo sobre a tua justiça, sabe? Porque a minha experiência mostra outra coisa. Eu sei, teologicamente, que tu é justo, que tu é bom. Eu sei também que tu é soberano, e percebam vocês que Jeremias em nenhum momento questiona a soberania e o poder de Deus. Isso não está em discussão, Jeremias não tem nenhuma dúvida disso. Deus é o único Deus. Não há Baal, não, porque Jeremias poderia pensar assim, talvez Deus não tenha feito justiça imediatamente contra essas pessoas, porque ele não pode, porque existem outros deuses, talvez o Baal seja um Deus mais forte do que o nosso Deus, e talvez ele não tenha poder para agir agora, talvez ele esteja querendo a nossa ajuda, ou a ajuda de outras pessoas para fazer justiça, talvez ele não tenha poder, e dessa maneira, inclusive, hoje em dia, algumas pessoas pensam sobre Deus dessa maneira. Algumas heresias cristãs, o teísmo aberto, por exemplo, que falsos pastores pregam por aí, ensinam isso. Não, por que o mal existe? Porque Deus não consegue acabar com o mal nesse momento. E ele precisa da nossa ajuda. Nós temos que ajudar Deus a combater o mal e talvez dê certo no final das contas. Né? Mas o mal continua a existir porque Deus ele não é soberano, ele não tem todo o poder. Vejam, há certas limitações na ação de Deus e ele, portanto, ele não consegue acabar com o mal agora. E cabe a nós tentar ajudar Deus nessa luta contra o mal. Né? Mas vejam, essa nunca foi a resposta de Jeremias. Nunca foi a perspectiva de Jeremias. Ele não tem nenhuma dúvida do poder e da soberania de Deus. Outra opção de reação equivocada, que também a nossa sociedade contemporânea adota, seria pensar, não, na verdade o mal existe porque Deus não existe, por isso os ímpios prosperam. Não tem Deus. Deus ou é fraco ou não existe. Também essa opção está fora de questão para Jeremias. Jeremias não tem nenhuma dúvida da existência de Deus e não tem nenhuma dúvida também do poder e da soberania de Deus. Mas ele tem alguma dúvida, portanto, sobre a justiça e a bondade de Deus. Agora, eu acho muito interessante porque Jeremias ele faz a coisa certa. Ao invés de fazer como muitos na nossa sociedade contemporânea fazem, que é se afastar de Deus, se indignar com Deus, fugir de Deus, né? Ou negar Deus, se revoltar contra Deus. Né? Jeremias não faz nada disso. Ele se dirige a Deus e ele reconhece o poder de Deus, mas ele não consegue entender como isso é possível, porque a experiência dele parece contradizer a justiça de Deus. Olha, Deus, tu é justo, mas os fatos aparentemente mostram o contrário. Os fatos mostram o quê? Os fatos mostram que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente ou traiçoeiramente. Jeremias está dizendo, olha Deus, eu conheço o Salmo 1. O Salmo 1 fala que bem-aventurado, né, aquele que não se detém na roda dos escarnecedores, que segue a Deus, que medita na lei dia e noite, eles serão plantados como árvores junto à ribeira de águas e darão fruto. Mas o que eu vejo na minha experiência é o contrário. O que eu vejo é que, e ele fala aqui no verso 2, plantaste-os, os perversos e não os justos, plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem e dão fruto. E eles te têm no lábio, mas não no coração. Ou seja, eu vejo que os hipócritas que fazem de conta que te servem, que te têm nos lábios, que vão lá no templo, que oferecem sacrifícios, que se curvam, mas que não te servem no coração e que maquinam o mal e que desejam destruir, desejam acumular, desejam, na verdade, cultuar falsos deuses, desejam oprimir os pobres, esses aí, eles é que são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Eles é que dão frutos. Eles é que estão bem estabelecidos. Tanto é que eles querem me matar agora. E eles dizem que são teus servos ainda. Além de tudo, dizem que são teus servos, são hipócritas. Esses hipócritas perversos e maus estão prosperando. E Deus, tu é justo, veja, eu não nego que tu é justo, mas deixa eu entender, porque não está certo isso. Não está certo. Por que tu tolera essas pessoas? E vejam só que o reconhecimento de Jeremias é
da soberania de Deus é extremo, porque Jeremias diz, tu os plantaste. Ele reconhece que essas pessoas más, elas não estão ali por coincidência, por obra do acaso, por um princípio aleatório, mas é Deus quem permite que eles floresçam ali. Jeremias está, portanto, expressando, ele traz uma reflexão a partir do seu próprio sofrimento. E ele começa então a questionar a bondade e a justiça de Deus. Ele se dirige a Deus de uma maneira cuidadosa, de uma maneira respeitosa, ele se dirige a Deus, mas ainda assim ele questiona. E ele vai continuar, ele vai dizer no verso 3, tu, Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Diferentemente dessas pessoas hipócritas que te têm na boca, mas que tu não estás no coração deles, essas pessoas que adoram apenas formalmente, diferentemente delas, tu me conheces, Deus, tu sabe que eu sou sincero. A minha adoração, o meu culto, o meu amor por ti é sincero, não é hipócrita, não é interesseiro, não é falso. Deus, tu me conheces, eu sou inocente, eu quero te servir, eu quero estar na tua presença. Jeremias está dizendo, ele está quase dizendo, eu sou justo, eu sou inocente. Quer dizer, não tem porquê eu estar sofrendo o que eu estou sofrendo. Eu não vejo motivo. Por que a minha vida não é melhor? Minha vida poderia ser melhor, poderia ser um pouco mais fácil, poderia ser mais tranquilo, porque eu sou um servo fiel teu, eu sou devotado a ti. Tu estás no meu coração. O lamento de Jeremias, meus irmãos, é um lamento sincero. É um lamento que vem das profundezas do profeta. Ele está profundamente angustiado com o que ele está vivenciando, e não só com o que ele está vivenciando, mas com o que ele está vendo acontecer. Porque não é somente ele que é uma vítima de homens perversos que querem matá-lo porque ele prega a palavra, mas ele vê que a injustiça está disseminada sobre a terra de Judá, a terra que era para ser uma terra santa. Por isso ele vai dizer no verso 4, até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. A terra sofre, a criação sofre, as secas, as colheitas não acontecem, os animais sofrem, tudo isso por causa da maldade de pessoas que destroem a terra, ou que, por causa da sua maldade, Deus castiga a terra e tira a chuva, e faz vir animais selvagens, e causa destruição, prejuízo, pobreza, miséria. Tudo isso por causa da maldade que toma conta da terra. Jeremias deseja, portanto, ver a justiça de Deus em ação o quanto antes, por isso ele diz novamente, arranca-os, no caso os homens ímpios, que são como árvores bem plantadas, ele diz arranca-os como ovelhas para o matadouro, o lugar onde as ovelhas eram mortas para serem depois terem sua carne consumida, como ovelhas para o matadouro e destina-as para o dia da matança. O seu coração quer ver justiça e quer ver isso o quanto antes. E ele não aguenta mais. Jeremias não aguenta mais. Ele provavelmente já estava pregando aí, quando essa mensagem, quando essa palavra veio a ele, ele se dirigiu a Deus, provavelmente era o início do reinado do rei Joaquim, ele já devia estar pregando aí há mais ou menos uns 20 anos. E ele começou a sofrer forte oposição no início do reinado de Joaquim, que era um rei mau, um rei perverso, um rei extremamente mau, e que queria o mal do profeta. E ele já não aguentava mais. Todos esses anos aqui, servindo, e agora a minha recompensa é essa. Meus conhecidos querem me matar. Faz justiça, Deus, porque eu não aguento mais. E assim, eu sei que tu é bom, que tu é justo, mas o que eu vejo é diferente. A minha experiência mostra algo diferente. E eu não sei o que dizer, não sei o que explicar, mas eu quero que venha a tua justiça. Eu não aguento mais. E aí então, depois da réplica de Jeremias, vem a tréplica de Deus. E aí, meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, né? Vamos ler aqui os versículos, versículo 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Deus não responde. Quer dizer, ou Deus responde.
Jeremias. Mas Deus responde com perguntas. E não dá uma resposta assim. Não, Deus não diz assim, Jeremias, Jeremias. Eu sei que a situação é triste, eu sei que é bem difícil, mas veja um consolo que eu te dou por isso, por aquilo. Não, eu vou te dar um abraço paternal aqui, né? Vem cá, eu vou te dar um carinho. Não. Esse não era o momento para esse tipo de resposta, para esse tipo de consolo. A resposta de Deus é, na verdade, uma espécie de choque de realidade em Jeremias. Se fosse um meme, né, poderia dizer, calma, vai piorar. É basicamente esse o teor da resposta de Deus. Deus está chamando o profeta à perseverança e ação, mostrando que ele ainda não tinha vivido nada daquilo que viria. Ele ainda ia ter que sofrer muito mais oposição. Ele ia ter que sofrer muito mais na mão de seus inimigos. Ele ia ter que passar por momentos muito mais difíceis. E Deus usa então duas figuras de linguagem, duas ilustrações aqui para falar da atitude de Jeremias. Ele diz, Jeremias, se tu te cansa correndo com homens que estão a pé, como é que tu vai correr com aqueles que estão montados num cavalo? Ou como que tu vai correr contra cavalos? Para nós essa analogia hoje é um pouco estranha, porque nós não estamos mais tão habituados a conviver com cavalos, mas a verdade é que os cavalos correm mais ou menos, né, o dobro do que um ser humano corre, tanto em termos de velocidade, como também em termos de correr sem se cansar. Os cavalos têm muito mais vigor, muito mais fôlego, suportam longas jornadas e em uma velocidade muito maior. Se hoje nós fôssemos pensar aqui também nessa figura na figura de linguagem da corrida, você diz, Jeremias, está cansado porque tu correu 5 quilômetros? Como é que tu vai correr uma maratona de 40? Essa é a resposta de Deus. Eu não sei o que você acha, mas quando eu fiquei a semana inteira pensando nisso e pensando nessa resposta, eu disse, olha, eu não gostaria de receber uma resposta assim. Pensa bem, querem me matar? Eu me queixo para Deus e a resposta, está cansado? Está cansado, mas como que tu já está cansado se ainda tem muito mais por vir? Jeremias, acorda, tu precisa continuar. Para de reclamar e vai adiante. Deus, é quase que um tapa que Deus dá em Jeremias. Tu não pode estar cansado. E aí a outra figura de linguagem que ele usa, se em terra de paz não te sentes seguros, o que falar na floresta do Jordão? Terra de paz é a cidade ou as planícies ali, com capim, é tudo um terreno tranquilo, nós nos sentimos seguros, nós andamos, seria mais ou menos como tu está aqui na região da campanha, né, no pasto, ali tu vê tudo, tem tudo sob controle. Agora tu não te sente bem ali, que tu tem mais segurança, o que tu acha quando tu entrar na Mata Atlântica? Com onça, com cobra, com aranha desse tamanho, com nenhuma visibilidade. Como é que tu acha que tu vai encarar depois esse desafio de fazer uma trilha no meio da Mata Atlântica? É isso que Deus está dizendo aqui, se fôssemos passar por nossos dias. Sai do campo, entra no meio da mata, para te ver o que é dificuldade. Está difícil no campo? Então entra no mato, entra na floresta. Tu ainda não viu nada, Jeremias. Tu está aí te queixando e veja, Deus não diz mais nada. Deus diz isso, Deus não traz uma palavra de consolo, ainda que eu imagino eu, que o profeta tenha interpretado essas palavras como um chamado à excelência, um chamado à perseverança, um chamado a continuar no seu ministério, continuar na sua caminhada e não desistir. E aí Deus ainda traz uma revelação que complementa a revelação que ele tinha dado lá no início. Deus mostrou para o profeta que queriam matar. Pessoas da sua cidade natal queriam matá-lo. Mas agora ele diz, verso 6, porque até teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, perfidamente, ou seja, traiçoeiramente, procedem traiçoeiramente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. E aqui Deus começa a mostrar para Jeremias um pouco daquilo que ainda está por vir. É ruim sentir que os seus conhecidos estão contra ti e querem a tua vida? Pois saiba, Jeremias, que não são apenas eles. Teus irmãos também querem a tua vida. Teus primos querem a tua vida. A casa de teu pai está agindo traiçoeiramente contigo. Eles fazem de conta que está tudo bem, mas na verdade eles estão ajudando essas pessoas que querem a tua vida. Se tu não sabia disso ainda, mas eu estou te mostrando.
para te mostrar, portanto, de que os desafios que tu enfrentas são ainda maiores e, portanto, tu não pode cansar e desistir agora, Jeremias. Jeremias, tu precisa confiar em mim, tu precisa confiar na minha justiça, precisa confiar no meu cuidado, precisa confiar na minha presença, precisa confiar que eu, anos atrás, te chamei e disse que eles guerrearão contra ti e não prevalecerão. Eu fiz essa promessa para ti, Jeremias, e eles não vão prevalecer. E tu ainda vai enfrentar muitos desafios na tua vida e no teu ministério, mas eles pelejarão contra ti e não prevalecerão, porque eu estou contigo para te proteger. Eu sou o teu Deus. Em última instância, Deus está dizendo a Jeremias que ele mesmo era a recompensa do profeta Jeremias. E que se o profeta tinha Deus, a sua presença e a sua proteção, ele tinha tudo. E, portanto, ele não precisava de mais nada. É nesse sentido que nós podemos dizer que, em muitos aspectos, Jeremias prefigura Jesus Cristo. Ele antecipa Jesus Cristo porque também um profeta de Deus, que pregou a palavra de Deus com autoridade, com poder, e que injustamente foi acusado pelos seus, foi rejeitado na sua própria terra natal, e depois foi acusado, foi traído por pessoas íntimas. Só que há uma diferença entre Jesus e Jeremias. Jeremias, diante de tudo isso, ele reagiu e ele questiona Deus, e não somente questiona Deus, mas ele também pede para haver uma vingança sobre seus inimigos, enquanto que Jesus suporta perfeitamente essas aflições e, quando crucificado, ele clama para que Deus perdoe os seus algozes, porque não sabe o que fazem. Jesus nos mostra, inclusive, um caminho superior ao do profeta Jeremias. Nós podemos identificar, sim, com Jeremias a nossa condição humana, mas Jesus ele é ainda mais perfeito do que Jeremias, porque ele confia em Deus em todos os momentos e também, não, ao invés de um clamor por vingança, ele traz um clamor por perdão e por redenção. E assim, se por um lado Jeremias prefigura Jesus Cristo, por outro lado fica bastante claro que há um modelo muito maior do que o próprio Jeremias para nós, para as nossas vidas, para as nossas dificuldades e para as nossas aflições. E esse modelo é o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. E há aqui um outro detalhe. Os versículos finais do capítulo 12 nos mostram que Deus aproveita essa ocasião para mostrar um pouco dos seus planos para Jeremias e mostrar que, na verdade, Jeremias não está sozinho no seu sofrimento e na sua rejeição pela sua própria casa e pela sua própria família. O próprio Deus também foi traído pelos seus. Deus foi traído pelo povo que ele mesmo criou para a sua própria glória. O povo que era para ter uma resposta de gratidão e viver em comunhão com ele, agora o havia traído de uma maneira horrível. E isso causava dor, isso causava sofrimento. Deus estava descontente, Deus estava sofrendo. Vejam o que diz o verso 7. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança que eu mais amava, entreguei na mão dos seus inimigos. Por quê? Verso 8. Porque a minha herança tornou-se como um leão numa floresta, levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. A sua família, o seu povo, que era para ter íntima relação com Deus, esse povo se rebelou contra o Senhor. E como um leão no bosque, ele rugiu contra o seu próprio Criador. É como um animal que reage contra o seu dono. E um cachorro que morde o seu dono, um animal que reage agressivamente. O povo de Judá fez isso, rugiu como um leão, mas para o Deus, o seu próprio Criador, que queria o seu bem. Deus foi traído pelo seu povo. Deus está dizendo: Jeremias, o teu sofrimento é apenas um microcosmo, na verdade, do sofrimento do mundo e do meu sofrimento. O teu clamor por justiça é apenas uma pequena amostra do clamor por justiça que eu mesmo, como Deus justo e soberano, tenho. Só que a justiça ela vai acontecer no seu devido tempo. E o meu tempo não é o teu tempo, Jeremias. E vejam, eu mesmo sei que farei justiça contra esse povo que agiu dessa maneira comigo. O restante dos versículos nos fala desse juízo que virá. Acaso é para mim a minha herança ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois ajuntai todos os animais do campo e trazei-os para devorarem.
Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu quinhão, a porção que era o meu prazer, tornaram-na em um deserto. A destruição que está por vir sobre esse povo traiçoeiro. Em assolação a tornaram. A mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra e não há paz para ninguém. Semearam trigo, cegaram espinhos, cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos por causa do brasume da ira do Senhor. E, portanto, assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que se apoderam da minha herança que deixei ao meu povo. Eis que os arrancarei da sua terra e a casa de Judá arrancarei do meio deles. Então, esse Deus que sofre por causa da traição do seu povo, ele promete que um dia fará justiça. E ele também trará juízo sobre os perversos, sobre os maus. Jeremias, portanto, não está sozinho. Se Jeremias se sente traído, se sente desprezado, se sente abandonado, o próprio Deus também foi traído e abandonado pelo seu povo. Mas, apesar desse Deus prometer juízo, ele também promete graça, ele também promete restauração. E ele promete que num tempo futuro, tanto o seu povo traidor, como aqueles que foram enviados para castigar o seu povo traidor, todos eles juntos, em algum momento, terão a possibilidade de serem reconciliados uns com os outros e reconciliados com o próprio Deus. É o que diz o verso 15 a 17. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente se arrependerem, aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram ao meu povo jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Deus fala a Jeremias e ele anota e nos ensina que haverá um dia, portanto, em que Deus trará salvação a todos os povos da terra. Deus trará reconciliação a todos os povos. E para que isso aconteça, o que ele requer? Ele requer que essas pessoas jurem pelo seu nome. Ou seja, creiam em Jesus Cristo. Ele quer que elas tenham fé, que elas respondam com fé e arrependimento. Isso significa jurar pelo seu nome. Quando esse dia acontecer, então, haverá restauração para todos os povos, haverá perdão, e o próprio Deus terá a sua justiça satisfeita. O próprio Deus receberá o seu consolo. O próprio profeta receberá o seu consolo. A Escritura nos fala, portanto, que todo e qualquer sofrimento que nós passemos aqui neste mundo, assim como eram os sofrimentos do profeta, não são por acaso. Eles são um microcosmo de todo o mal e de toda a rebelião que há contra o próprio Deus. E se o próprio Deus se identifica conosco, e nós olhamos aqui em Jeremias e pensamos, puxa, que legal, né? O Deus se identifica com o profeta, porque Deus também se sente traído por Israel, ele também se sente aflito pela maneira como Israel agiu em relação a ele. Podemos nos lembrar que essa identificação, ela acontece de uma maneira ainda mais plena pela encarnação de Jesus Cristo. Quando o próprio Deus assume a forma humana e vive tudo aquilo que nós vivemos e que sofre, todos nós sabemos o quanto Jesus sofreu, não preciso aqui recapitular toda a história da sua vida, mas ao longo de sua vida e ao final dela, com a sua morte, todo o sofrimento que ele carrega, ou seja, há uma identificação profunda de Deus conosco em meio ao nosso sofrimento. Mas essa identificação com o sofrimento não é pura e simplesmente que Deus está querendo mostrar simpatia, ou Deus está querendo mostrar uma fraqueza, ou Ele está querendo mostrar que é como nós. Não, não é pura e simplesmente essas coisas, porque Deus não é fraco. Lembre-se, Deus é soberano e não está em questão em nenhum momento a soberania e o poder de Deus.
Mas Deus se identifica conosco porque Ele quer mostrar que nos importa, e que Ele se importa conosco. Ele se identifica conosco porque Ele quer mostrar que está conosco em meio ao nosso sofrimento. E Ele se identifica conosco porque Ele quer mostrar que todo sofrimento tem um propósito redentor. E Ele se identifica conosco porque por meio do sofrimento é que Ele vai trazer salvação, restauração e reconciliação de todas as coisas. Jeremias ainda não podia ter a compreensão dessa verdade, mas nós que viemos milênios depois de Jeremias, hoje temos essa compreensão. Deus, muitas vezes, meus irmãos, portanto, vai nos responder, e Deus, nas possibilidades de respostas de Deus ao nosso clamor diante do sofrimento, nunca vai haver a possibilidade de Deus chegar e dizer assim: Rodrigo, tu estás passando por isso, por causa disso, daquilo e daquele outro, e o meu plano é assim, assim, assado. Nós nunca encontramos Deus se explicando na Escritura. Deus nunca dá explicação porque Ele não deve explicação a ninguém. Mas sempre que nós chegamos e questionamos a Deus e trazemos a nossa angústia e o nosso coração aflito, Ele nos traz ou uma palavra de consolo ou Ele nos traz um choque de realidade. E nesse dia e nesse momento, para Jeremias, naquela ocasião específica, o que Jeremias estava precisando era de um choque de realidade. Jeremias estava precisando de alguém que chacoalhasse ele e dissesse: sim, Jeremias, eu sei, está difícil, mas coisas maiores virão. E você tem que estar preparado e você não deve estar aqui em autocomiseração. Eu te chamei para algo maior, portanto, esteja preparado. E haverá, portanto, meus irmãos, momentos na nossa vida em que essa será a resposta de Deus para nós. Eu não sei qual é a situação que você passa, mas você tem que saber essas duas verdades. E as duas verdades é essa: Deus sabe o sofrimento que você está passando, Deus se identifica, Deus não se agrada do seu sofrimento, mas também a verdade é que Deus tem propósitos muito maiores e o seu sofrimento se enquadra em meio a tudo isso. Somente Deus sabe como são essas coisas e Deus não vai ceder os seus planos maravilhosos e incríveis para o universo simplesmente porque nós não queremos. Então nós aceitamos os desígnios divinos, aceitamos a vontade de Deus, que, como Paulo diz lá, é boa, santa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Carnalmente, muitas vezes, essa vontade não vai ser fácil de aceitar, e os irmãos, não sejamos inocentes aqui, todos nós sabemos como é difícil de aceitar a vontade de Deus, muitas vezes, é difícil sim, não sejamos hipócritas, nos custa, e custou para Jeremias também. O próprio profeta Jeremias, que hoje, 2.500 anos depois, é um modelo em muitos aspectos, para ele foi difícil também. Até o próprio Jesus Cristo clama para que, se possível, Deus afaste dele esse cálice quando ele está prestes a ir para a cruz. Então, os propósitos de Deus, muitas vezes nos levam ao sofrimento, mas nenhum sofrimento é sem propósito. Então, a pergunta que fica, e aqui eu encaminho para o encerramento com uma aplicação geral, à luz de tudo aquilo que nós falamos aqui, que aprendemos com a vida do profeta Jeremias e de o quanto ele prefigurava o próprio Jesus Cristo. O chamado, nenhum de nós será um novo Jeremias. Nenhum de nós vai escrever um livro inspirado, e provavelmente nenhum de nós passará por todos os sofrimentos que Jeremias passou em sua vida. Mas isso não significa que os ensinos sobre a vida de Jeremias não sejam aplicáveis a nós. Eles são aplicáveis a nós hoje, no século XXI, como igreja. E um dos principais ensinamentos que nós poderíamos dizer que resume esse diálogo de Jeremias com Deus, essa queixa de Jeremias com Deus e a resposta de Deus, é que Deus tem um chamado para nós e esse chamado é um chamado para a excelência. Mesmo que não seja um chamado para ser profeta para as nações, ainda assim é um chamado para seguir a Cristo. É um chamado para o discipulado. É um chamado para, como o próprio Jesus disse, não eu, mas Jesus disse, que quem quer segui-lo tem que tomar a sua cruz e ir após ele. É um chamado de tudo ou nada. Portanto, o propósito de Deus para a nossa vida é excelência. E nós não deveríamos temer as coisas que podem sobrevir a nós por causa desse chamado de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós temos uma promessa de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a sua vinda.
Assim como o próprio Jeremias recebeu a promessa de que Deus estaria com ele, nós também recebemos essa promessa, inclusive como igreja e como povo de Deus, Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra o seu povo. As circunstâncias e a nossa experiência pode talvez indicar algo contrário e muitas vezes é difícil perseverar, mas nesses momentos nós temos que relembrar a vida de muitos personagens da Escritura. Jeremias é um deles, o próprio Cristo é outro, de que em meio às circunstâncias da vida que parecem indicar o contrário, Deus continua fiel e Deus continua cuidando do seu povo e Deus continua chamando o seu povo para a excelência. Nós, portanto, não podemos desistir. Muitos, diante das dificuldades, e veja, eu não minimizo as dificuldades de Jeremias, eram dificuldades extremas. Eu nunca passei por algo assim, espero nunca passar. Mas muitas pessoas, diante das dificuldades, têm a reação do ateísmo ou de simplesmente abandonar os caminhos da fé. Mas Deus está nos fazendo um convite. Tu estás cansado, mas tu ainda tem algo muito maior. Está cansado nos 5 quilômetros, mas eu quero que tu corra a maratona. Então se prepare, esteja preparado e confie. Confie. Confie na minha justiça. Confie no meu cuidado. Confie no meu amor. Confie no meu poder soberano. Eu quero que tu saia dessa tua vida de mediocridade, de autocomiseração e de lamentação e que tu olhe para o futuro, olhe para o que eu estou fazendo no mundo e perceba que você faz parte disso. E perceba que dentro dos meus planos de redenção para a humanidade, você também é chamado a participar disso. Isso é um privilégio, isso é uma glória. Ser porta-voz de Deus para a nossa geração, e todos nós somos, não apenas pastores ou profetas, mas todos nós somos porta-voz de Deus para a nossa geração. É uma geração espiritualmente morta e hostil, e ser porta-voz de Deus, portanto, para essa geração vai envolver um custo pessoal. Sim, haverá um custo pessoal, mas esse custo ele poderá ser suportado se Deus for o nosso conforto e o nosso consolo. E aqui relembrando a mensagem do retiro, se lembrarmos que pertencemos a Ele e não a nós mesmos, Ele será o nosso conforto e o nosso consolo na vida e na morte, e em todas as circunstâncias. E, portanto, a pergunta de Deus, e aqui eu encerro, a pergunta de Deus para nós essa manhã: vamos correr, competir com os cavalos, ou vamos desistir porque nos cansamos correndo contra homens a pé? Desistir ou continuar a correr em busca da excelência que Deus tem e deseja para a nossa vida, para o nosso testemunho, para o nosso ministério e para as nossas vocações? Qual a sua escolha hoje? Eu espero que seja como a escolha de Jeremias. Jeremias não respondeu oralmente, mas a sua vida foi uma resposta, e uma resposta de que ele queria correr com os cavalos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno e Pai de misericórdia, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és o nosso Deus, o Deus que nos conforta, o Deus que nos exorta, o Deus que nos consola, e um Deus também que nos mostra a realidade, nos dá uma perspectiva da realidade, e nos tira, portanto, da nossa própria autocomiseração ou das situações difíceis que estamos vivenciando, que possamos estar vivenciando. Tu és o Deus poderoso, Senhor, mas muitas vezes nós falhamos em reconhecer isso, falhamos em buscar em Ti o consolo que precisamos, falhamos, Senhor, em confiar em Ti, na Tua bondade, no Teu cuidado, falhamos, Senhor, em ver os Teus propósitos redentores para nós, para aqueles que estão ao nosso redor e para o mundo, Senhor. Mas Tu és o Deus que tem grandes propósitos, Senhor, e propósitos de salvação, propósitos de paz. E nós queremos reagir, portanto, aos Teus propósitos e aos Teus chamados, Senhor, com fé e confiança. Portanto, nessa manhã clamamos, Senhor, fortalece nossos corações, fortalece a nossa fé, fortalece as nossas convicções, fortalece, Senhor, o nosso chamado, Senhor. Capacita-nos para Te seguir, para carregarmos a nossa cruz, para sermos fiéis a Ti em quaisquer circunstâncias, em quaisquer desafios, dilemas ou sofrimentos que venhamos a suportar nessa vida, Senhor. Tu nos sondas, Tu conheces o nosso coração. Se há alguma hipocrisia em nós, mostra-nos isso, Senhor, e leva-nos ao verdadeiro arrependimento, ao verdadeiro serviço a Ti. Transforma-nos, Senhor, para que possamos Te servir sempre, todos os dias, em novidade de vida, Senhor, até a Tua vinda.
Em nome de teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.